Bom dia. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, né? Para cantarmos, para louvarmos o nosso Deus e para aprendermos da sua palavra. Vamos iniciar a nossa escola dominical desse dia de hoje. Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. Gostaria de convidar o seu Simvalino para orar por nós, clamando a Deus, né, as bênçãos sobre nós, que Ele nos fale, né, aos nossos corações nessa manhã. O Senhor ora por nós, por favor, seu Simvalino. Vamos cantar ao nosso Deus. Se você pode, fique de pé para cantarmos ao nosso Senhor, adorarmos o seu nome. Muitos virão te
sentar, irmãos, nós vamos cantar mais um cântico que diz que o nosso Deus, Ele cuida de nós. E nós temos a certeza disso, porque estamos todos bem, né? Mesmo aqueles que têm passado por momentos difíceis, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando. É muito bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos ler Mateus 7. Mateus 7. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Vamos ler juntos? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abri-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, porém, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Amém. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E aqui diz, qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma cobra? Ou se pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus fará por nós, né? Ele conhece o nosso coração, as nossas necessidades, e aqui diz que basta a gente pedir, basta a gente buscar, basta a gente bater, e tudo o Senhor nos dará. Nós vamos, nesse momento, cantar um hino que fala dos nossos lares, que muito feliz são os lares, né, que servem ao Senhor, que buscam. Hino 395. Muito felizes nos correm os dias. Hoje nós queremos, né, parabenizar os nossos pais e vamos cantar esse hino, né, que é um retrato do lar, do amor ao lar. Aquele lar que tem o Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. Se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a oferta, enquanto nós cantamos o hino 395, você pode trazer e consagrar o seu dízimo e oferta. Nossa
Sônia Rocha, que ore agradecendo a Deus pela vida dos nossos pais e ore também agradecendo os dízimos e as ofertas, por favor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pode se assentar. Nós damos as boas-vindas a cada um. Parabenizamos, os nossos queridos pais que estão presentes, aqueles que estão nos seus lares. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas e que vocês tenham do nosso Pai toda a sabedoria, todo o discernimento para conduzir os seus lares, conduzir os seus filhos nos caminhos do nosso Deus. Amém. Nós vamos ainda ter uma participação, uma homenagem a vocês, pais. Então, nós damos aos nossos queridos jovens agora a oportunidade. Logo após o louvor, o pastor tem a palavra. Aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai, com esperança achei, o perdão conheci, e a vida de Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. Como flechas na mão do valente, vão aonde sua espada não pode chegar. Leva-nos a mensagem de Deus que deixaste pra nós. Como flechas na mão do valente, aonde sua espada não pode chegar. Levaremos a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu De Jesus aprendi, segurança encontrei, os princípios de vida e paz conheci, através de tua vida, meu Pai, com esperança achei, o perdão conheci, e minha vida em Cristo experimentei, e dela eu vou proclamar. como flechas na mão do valente, vão
espada não pode chegar, levarei sim a mensagem de Deus que deixaste pra nós, meu Pai. Boa noite, irmãos. Bom dia. Todo mundo ligado aí. Tem ninguém dormindo não, ainda não, né? Parabéns, pais. Quero protagonizar aqui uma polêmica. Que pai entre os presentes tem coragem de vir aqui me dar um abraço? Aí a gente vai representar o abraço a todos os pais. Qual tem coragem? Vamos ver. Olha lá, vem lá uma. Todos? Os outros que não estão queria pensar escreve aos Romanos 5, verso 6. Ele fala do amor de um pai por filhos. E ele fala de algo que é impensável a nós, seres humanos. Diz assim: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, agora é que está toda a graça, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo, Filho de Deus, foi sacrificado por nós. A única coisa que Deus aceitaria como sacrifício era a morte de um justo. E ele sacrificou o seu próprio filho por nós. Nós não vamos entender esse amor tão grande. Mas hoje, dia dos pais, como o texto que foi lido, nenhum pai, quando é solicitado para alguma coisa, dá outra coisa terrível. O filho pede um pão, lhe dá uma pedra. Nós que somos maus sabemos dar coisas boas. Imagina Deus, que é bom, nos dá com Ele muitas e maiores coisas. Que Deus abençoe vocês, pais. Que vocês sejam todos os dias desafiados a serem melhores pais no Senhor. Filhos, não deixe passar esse dia sem abraçar seu pai. Minha mãe gostava de dizer: filho, não precisa trazer essas lembrancinhas não, a sua presença é o presente. E eu ficava pensando assim, mas que coisa fraca, né? Aí quando a gente vira pai, ou mãe, no caso dela, a gente compreende isso. Muito mais importante o abraço do filho do que um carro 0 km com um laço de fita em torno dele. Muito melhor um abraço e um beijo do filho do que grandes conquistas. Filho, não deixe de abraçar seu pai, se você o tem. Eu ia falar, Zé, muito obrigado. Ouçam o que o Zé disse, leva um presentinho também. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar.
Deus de misericórdia, nós pedimos a bênção do Senhor para que nós, como pais, possamos ser pais melhores, aprender a ser pais melhores. Nós, como filhos, saibamos ser filhos que honram os seus pais com sua vida, com sua atitude, sua forma de pensar, seu coração bondoso. E, ó Pai, nos faça nesse dia nos lembrar disso e nos outros honrar o Senhor com a nossa atitude, nossa vida, passados nesse mundo como servos do Teu reino. Assim, ó Pai, nos ensine e cuida de nós. E agora, Pai, nós vamos nos separar para estudar a Tua palavra. Nos ensine, Senhor. Clamamos por misericórdia no nome de Jesus. Amém. Classes, podem ir para os seus lugares. Nós adultos fiquemos aqui. Apocalipse capítulo 6, vamos estudar hoje alguns versículos. Depois de estudar com a igreja Neemias capítulo 9, eu compreendi que a gente deveria gastar mais tempo nas aulas, mas não sei, acho que vocês precisam também de um tempo para se acostumar. Vamos continuar com pouca matéria, depois a gente vai acrescentando. Lá em Neemias 9, o povo se reúne na praça, ou é 8, não me lembro bem, e eles ficam ouvindo a pregação da palavra por 6 horas. 3 horas de leitura, 3 horas de ensino e oração. Das 6 da manhã ao meio-dia. A gente vai chegar lá um dia, né? Vamos ler os 4 primeiros versículos. Leiamos todos juntos. Apocalipse 6, de 1 até 4. Vi, quando o Cordeiro abriu um dos selos, todos juntos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz. Vi, então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele vencendo e para vencendo. Vi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Até aqui. Irmãos, onde é que João está? Olhando para o trono. Olhando para o trono de Deus. No céu. Olhando para o trono. E diante o cordeiro que rege o trono, ele está de pé, com marcas de morte, mas está vivo. E ele surge e vem e toma da mão direita daquele que está sentado no trono o livro. E quando ele toma, ato contínuo, ele começa a quebrar os selos e a abrir o livro. Então, João está olhando para o trono, em direção ao trono, vendo tudo aquilo que ele viu, que vocês sabem. E de repente ele é convocado com uma voz de trovão, que grita, que o universo inteiro ouve, dizendo, vem. Numa tradução melhor, venha. João não sabe para onde olhar, mas imediatamente ele é conduzido a olhar para a terra. Então, por aquela porta aberta que ele foi chamado para o céu, ele olha para a terra. Então, façam aí as imagens na sua mente. Ele está olhando para o trono, ouve aquela voz, né? Ele acabou de ver o cordeiro que foi morto, tomar o livro, o cordeiro está com ele na mão, tomou o livro e começa a abrir os selos. Por quê? Porque é uma revelação a João. João está recebendo uma revelação. Aqui não são os atos, os acontecimentos
que estão narrados. Não, é a apresentação, a revelação a João. Então, ato contínuo, a ele tomar o livro, ele começa a quebrar os selos. Ele quebra um, outro, quebra 6, de forma seguida diante de João. João está olhando. E quando ele está olhando, ele vê o cordeiro que pega o livro e começa a quebrar o selo. Quando ele quebra o primeiro selo, ele ouve uma voz que ecoa no universo inteiro: venha! E ele então é convocado a olhar em direção à terra, porque o selo dizendo os seus trovão. Que o seu cavaleiro lhe dá uma coroa e ele sai para vencer. Você pode imaginar que essa cena está toda dentro do céu. Poderia sim. Só que ela é direcionada à terra, porque o segundo também é, o terceiro também é, e assim por diante. Veja aí, o cavalo vermelho foi lhe dado tirar a paz da terra. Então, esses cavalos têm a sua ação direcionada para a terra. Então, agora ele vê o movimento que vai acontecer na terra, ou o movimento que está acontecendo na terra diante dos olhos. Lembra lá das primeiras aulas onde eu disse que João estava ali olhando, de repente ele olha para trás, está tudo no céu. Aí ele é elevado ao céu e agora ele vê tudo bem de um outro nível, de um outro ângulo. Agora ele vê de cima. Então aqui nesse ângulo, nesse nível, eu vejo vocês na mesma proporção. E vejo só um grupo de pessoas. Mas se eu for elevado às alturas, eu vejo longe, vejo a cidade toda, vejo algo que não está na primeira visão. Os 4 primeiros selos são, aliás, esse capítulo 6, ele se divide em 3 partes. Nós deveríamos estudar uma parte inteira hoje, que é os 4 primeiros selos, mas não dá, muita matéria. Então, a primeira parte são os 4 primeiros selos. O 5º selo é a segunda parte, o 6º selo, a terceira parte. O 5º selo são as almas debaixo do altar. Quando falei disso lá na introdução, eu disse que são as almas debaixo do altar de ouro. Aquele altar de ouro que fica em frente ao Santo dos Santos, lá no tabernáculo de Salomão, de Moisés. Fica aquele altar de ouro lá. A proporção é diferente. João vê um altar, vê as almas lá debaixo. Elas estão clamando por justiça, não a sua justiça própria, porque eles não têm. Não para que Deus faça justiça a eles, mas para que Deus manifeste a sua justiça a nível global, completo. Senhor, termine com a maldade da terra. Seria mais ou menos assim o clamor deles. Eles estão debaixo do altar. E aí do versículo 9 até o 11. O 6º selo traz o juízo. Então é apresentado a João o juízo. O que acontece no juízo é apresentado a João. Versículos 12 a 17. Então essas são as divisões desse livro. A primeira parte fala de 4 cavalos coloridos que vêm, com cavaleiros que os montam com poderes, com armas, e são enviados à terra com alguma missão, com alguma tarefa a desenvolver. Nós podemos pensar que podemos identificar do jeito que a gente quiser. Isso não é bom, a palavra de Deus não aceita isso. Mas a gente vê todo mundo fazendo isso aí. Então você pode dar. Agora, a interpretação correta é muito difícil se a gente colocar a nossa cultura, nossos pensamentos e conhecimento dentro do texto. Então é melhor que a gente não faça isso. Como que a gente faz? A gente analisa à luz da palavra e a gente traz para a nossa realidade aquilo que seja mais lógico. Por exemplo, essas narrativas desses cavalos aí não marcam um tempo. Não é um tempo. Cristo está voltando, o cavalo vermelho chegou, agora é morte. Desde quando tem morte? Então, os eventos todos dos cavalos que são mostrados a João, isso é uma revelação mostrada a João. João, isso aí é o que acontece, acontecia e acontecerá. As coisas que eram, as coisas que são, e as coisas que hão de vir.
repetido diversas vezes no livro. João, isso aí é o que foi, desde que Cristo assuntou ao céu, foi elevado às alturas, até o dia em que ele voltar. Então, os eventos aqui narram realidades entre esses dois períodos. Todo tipo de realidade. Então, quando a gente for analisar um cavalo e a cor dele traz o sangue, é o sangue mesmo, é a guerra mesmo. Até é disso que eu falo. Nós não vamos colocar não é bem assim. Então nós precisamos compreender essas realidades à luz da própria Bíblia. O avanço do Evangelho cumpre o propósito para o qual Jesus Cristo mesmo preordenou, até os confins do mundo. Então ele continua indo. Enquanto ele vai causando o que Cristo falou lá em Mateus 10, né? Separação. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra entre o homem e o seu filho, entre a mulher e a sua nora. Ele veio tirar a paz. Então a gente já começa a ver aí os eventos se desenrolando. Guerra, sofrimento, mostram para nós que isso é companheiro nosso. Morte, guerra, sofrimento, sangue, pobreza, fome, doença, isso é companheiro nosso há quantos anos? Quantos séculos? Como eu disse para vocês diversas vezes, estou lendo um livro que narra a história de um evento só da Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Mais milhões de pessoas foram mortas só na Segunda Guerra Mundial. Eu não tenho esses números, mas países inteiros foram dizimados. E nós queremos pegar o evento que está narrado aqui e colocá-lo num dia que a gente acha que é lá no futuro para justificar a minha crença A, B ou C. Gente, morte, fome, pobreza, dor, angústia, sofrimento de toda a natureza acompanha a humanidade desde que ela surgiu, desde que o homem pecou. E nesses séculos de Cristo para cá, ela tem se acentuado e vai continuar se acentuando. Não há expectativa de que venha um reino de paz mundial. Paz virá o Cristo. Mas esse nós entendemos ser um momento muito reduzido, pequeno. Porque por paz todo mundo clama há séculos, mas ela não existe. Num momento, talvez ela aconteça no mundo inteiro, seja uma coisa vibrante, real, todo mundo está experimentando. É nesse momento que Cristo vem. É nesse momento. Todo mundo vai estar esquecido de Cristo. Esse é outro assunto, né? Voltemos aqui. Então o Cordeiro quebra os selos um por um e apresenta os acontecimentos, eventos que são mostrados a João. Os juízos os selos trazem juízos preliminares. Logo depois vem as trombetas e depois vem as taças. As taças estão na terceira revelação. Então, por exemplo, o sétimo selo, lá no capítulo 8, verso 1. Deixa sua Bíblia aberta, sem pesquisar aí. Ele abriu o sétimo selo, então, no capítulo 8, começa a terceira parte da revelação. E ali ele abre o sétimo selo. Quando ele abre o sétimo selo, começam a ser tocadas as trombetas, as 7 trombetas. E depois delas, dentro do contexto delas, aparecem as taças da ira de Deus. Então, os juízos apresentados a João aqui, eles são preliminares. Ainda tem os que intensificam mais a tortura. Não é assim tão fácil. Essa figura que a gente vê agora de cavalos é tirada lá de Zacarias. Zacarias capítulo 1 e capítulo 6. Zacarias traz uma profecia em que ele vê
4 cavalos. Lá ele vê cavalos vermelhos, pretos, baios, e as cores não são muito coincidentes, né, as cores, mas os efeitos são os mesmos. Essa revelação lá, essa profecia de Zacarias, faz referência a exatamente aquilo que o Cordeiro está apresentando aqui. E Zacarias faz uma apresentação numa perspectiva profética, fala algo que viria, né? E aqui é apresentado algo que virá, está aqui e já veio. A diferença é só essa. A diferença é só que Zacarias fala de algo futuro e aqui nós... No caso de Zacarias, os cavalos percorrem toda a terra. Nesse caso aqui, cada cavalo tem e cada cavaleiro tem uma ação num determinado lugar, ou uma ação completa, uma ação, não faz mais do que isso. E esses cavalos, tanto em Zacarias, quando a gente tem a visão deles, como aqui, quando eles nos são apresentados, eles representam morte, destruição, guerra, praga. Sempre é assim. Deus fala deles em outros lugares. Fala em Jeremias e fala em Ezequiel. Chegar lá, nessa parte, eu vou pedir para vocês lerem, onde Deus trata esses eventos que eu acabei de citar, guerra, fome, praga, né, morte, destruição, os seus agentes no mundo. Deus usa disso. Quando a gente chegar lá, eu falo para vocês. Então, capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Qual das criaturas que fala? Irmãos, isso não é importante. E também não há grau de importância nelas. Hendrickson, um dos comentaristas que eu gosto de pesquisar, diz que começa por como está descrito: leão, novilho, homem e águia. Então esse aí seria o leão. Mas não é porque é o leão que ele fala uma voz mais universal. Não, todos usam o mesmo tipo de voz, uma voz de trovão. Não há importância diferenciada entre eles, e nem importância de honra. Esse chamou o cavalo branco, então esse é o melhor. Não, é uma das criaturas chamou e vem. Vem de onde? De onde vêm esses cavalos? De onde surgem esses cavaleiros montados? É como se eles estivessem por trás de uma cortina invisível. Quando são chamados, eles surgem diante de João. E aí é apresentado o que eles vão fazer, qual é a sua atividade dali por diante. Eles são significativos, sim. As cores são significativas, sim. E quando eles entram em cena, nós podemos compreender que Deus deu essa ordem. Deus quis que fosse essa ordem apresentada a João dessa forma. Mas se eles entrassem em outra ordem, não faria diferença. Se o cavalo da guerra entrasse primeiro, se o cavalo da fome entrasse primeiro, se o cavalo da morte, não teria problema. Mas Deus quis apresentá-los assim. A gente compreende que um cavalo tem um aspecto positivo, os outros 3 negativos. Mas poderia também ter outra apresentação que não faria diferença. A profecia, como eu disse, alguém abre aí Jeremias capítulo 15, verso 2, outro abre em Ezequiel 5, verso 12, para a gente ler como que Deus fala acerca desses juízos dele, por causa da contínua desobediência humana. Jeremias 15, Ezequiel 12, quem Jeremias falando acerca da realidade que ele estava profetizando. Jeremias profetiza
um pouco antes do cativeiro, e durante o cativeiro ele também profetiza, porque o cativeiro acontece quando ele está profetizando. E ele então está falando de algo que viria logo depois dele, que é o cativeiro babilônico. Já Ezequiel fala de uma perspectiva de dentro do cativeiro. Já Ezequiel, ele profetizou sempre dentro do cativeiro. Ele foi levado ainda jovem lá para o cativeiro, estava lá, uns 10 anos depois que ele estava lá, que vem a palavra do Senhor a ele. Ezequiel 5:12. É Deus falando dos seus juízos: fome, morte, espada, guerra, sangue. Deus usa por causa da desobediência do homem. Deus mandou profetas que falaram dos 700 anos. Ela é infindável, mas depois de 700 anos ele consome Israel do cativeiro. Leva Israel para o cativeiro, destrói tudo, leva o seu remanescente para o cativeiro. E quando Ezequiel está lá, diz que está acontecendo isso, que são os juízos de Deus, mostra isso. Então lá atrás, numa perspectiva profética real que está acontecendo na realidade deles, eles apontam para o que Deus faz por causa da desobediência do homem. Então esses eventos aqui apontam para o que Deus faz por causa da desobediência humana, desobediência do homem. Nesse caso aqui, está acontecendo e será aumentado a sua incidência até o dia em que Herem terminou. É quando Cristo voltar. Então, os juízos de Deus têm o mesmo aspecto, os mesmos temas: espada, fome, cativeiro e morte. Espada, fome, cativeiro e morte. Se a gente for analisar a coisa ao pé da letra, nós veremos isso em todas as realidades. A gente aqui não quer ver, mas se a gente for analisar ao pé da letra, a gente verá isso sim. Cada juízo é intensificado ao ser recapitulado. Então, falou-se disso lá atrás. Quando fala aqui, ele é intensificado, tem mais cor, tem mais elementos. Ali na frente, quando ele for repetido, ele terá mais elementos. Então, se aqui fala que esse evento trouxe milhões de mortes, ali vai falar que trouxe bilhões de mortes, e assim por diante. E Deus está falando aqui numa perspectiva mundial. Não está falando para a igreja presbiteriana, para os seus 900 mil membros, não. Não está falando para a igreja cristã, dito entre aspas cristã, né, com seus 2 bilhões de adeptos, não. Está falando uma perspectiva mundial, nos seus quase 8 bilhões de pessoas. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem é esse cavaleiro e o que ele representa? Essa é uma figura positiva em meio ao caos. O caos que está sendo apresentado a João é terrível, é morte, destruição, e é uma figura positiva. Esse cavalo ele é identificado de diversas formas. Alguns dizem que ele é Cristo. Alguns dizem que ele é o anticristo. Alguns dizem que ele é o poder de Deus, porque ele é a própria essência da pureza. Cavalo branco, um cavaleiro com uma coroa, sai vencendo para vencer. Muitos identificam ele com o Evangelho. Então, vamos ver aqui algumas perspectivas para a gente ter uma ideia mais direcionada. Os intérpretes que dizem que ele é o anticristo. Muito bem, há algumas dificuldades nessa interpretação. Satanás está sempre parodiando Jesus, né? Sempre querendo tomar o lugar de Jesus. Inclusive o seu número é 666. Um desejo de ser perfeito que ele nunca vai alcançar. Uma dízima periódica infinita para o diabo, que nunca conseguirá chegar ao que Cristo é, mesmo que ele continue tentando pela eternidade inteira. Então, poderia ser. Só que, uma outra facilidade aí para identificar com o anticristo, ele traz um arco. O arco é um instrumento de
morte. O anticristo ele está aí para provocar morte. Satanás também está infligindo ao povo de Deus grandes derrotas e grandes males. E isso tudo são coisas que são identificadas com o anticristo. Então o anticristo poderia ser esse cavalo branco, uma paródia a Cristo, né? Ele montado no cavalo branco, porque ele não se traveste em anjo de luz. Não, eu sou o Cristo, quando por trás é o diabo. Cristo não diz que ele pode se transformar em que ele é lobo vestido de ovelha. Então ele pode usar essas coisas. Só que há algumas dificuldades. A primeira, esse personagem, o que ele tem na cabeça? Ele é dado uma coroa a ele. Quando é que Deus dá coroa a Satanás? Quando é que Deus dá coroa aos agentes de Satanás? Nunca. Deus não vai coroar o inimigo nosso, jamais. Então a dificuldade aqui de ser o anticristo começa por aí. A expressão vencendo e para vencer nunca se aplica a Satanás, nem aos seus asseclas no mundo, de jeito nenhum. Satanás é um perdedor, que ele está perdendo e vai continuar perdendo. Ele não é vencedor. Então é uma dificuldade enorme de a gente compreender aqui. Alguns identificam como os partos. Os partos são um povo que residia na região onde hoje é o Irã, Iraque, aquele meio ali, descendentes dos medo-persas. A Pártia é uma região ali que jamais foi conquistada por Roma, ficou famosa porque os seus guerreiros, eles aperfeiçoaram uma técnica de atirar com arco e flecha, montados e a galope nos seus cavalos. Eles conseguiam acertar uma flecha no alvo, a galope no lombo dos seus cavalos. E eles lutavam todos montados em cavalos brancos. E o seu líder era chamado de o vitorioso, ou o vencedor. Então eles pensaram, os estudiosos, olha, esse se refere aos partos, que nunca foram vencidos e tal. Só que também os partos nunca fizeram uma batalha por conquista. Eles sempre fizeram batalhas defensivas, defendendo seu território. Eles não eram conquistadores. E também, esse cavalo, ele traz uma perspectiva mundial. Os partos é só um povo ali. E não é possível identificar uma dessas pragas com um povo só, com um rei. Não, é algo maior. Então há muitas dificuldades. Alguns identificam esse cavaleiro branco com Cristo. Mas a dificuldade começa pelo fato de que Cristo não traz destruição. Quando é que Cristo traz destruição? E esses são instrumentos de destruição, esses cavalos. Quando diz vencendo e para vencer, traz guerra. Quando é que Cristo traz guerra? Ele traz, mas noutra visão. A coroa poderia apontar para Cristo. Vencendo e para vencer é Cristo. Branco é pureza, é Cristo. Zacarias disse que o cavalo branco é o anjo do Senhor, então é Cristo. Mas tem uma dificuldade. Duas dificuldades. Cristo está quebrando os selos. E ele está quebrando os selos no cavalo. E outra dificuldade é que o cavaleiro traz um arco e Cristo tem uma espada na mão, a espada da sua boca, e lá no capítulo 19 ele aparece com uma espada na mão. Então não é Cristo. Mas se é uma perspectiva positiva, então poderíamos identificar, como eu já fiz inclusive noutra aula, como o Evangelho. O Evangelho sim poderia ser identificado como esse cavaleiro branco, esse cavaleiro do cavalo branco. O Evangelho é apresentado como uma espada de dois gumes, então essa é a primeira dificuldade. Lembram lá de Isaías? A minha palavra cumprirá o propósito para que a designei. Qual é o propósito da
palavra de Deus. Ela quem dá salva. Perspectiva dupla. A palavra é lançada. É só aquela palavra que é lançada. Quem aceitar, salvo. Quem negar, quem desprezar, quem não crê, condenado. Então seria uma espada de 2 gumes e não um arco. Mas nós vemos esse vencendo para vencer identificado muito com a palavra de Deus. Vamos lembrar de algumas frases que tem na palavra? A palavra de Deus não está algemada, lembram? Ela não está algemada. Ela pode circular no mundo inteiro. As portas do inferno, todo mundo junto, não prevalecerá contra a igreja, não o evangelho, não será derrotado. Ele vai fluir à medida daquilo que Deus manda. A palavra de Deus, outra frase, a palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Outra, o evangelho de Cristo deve ser levado a todas as nações, como o próprio Cristo disse, aqui, ali, lá e até os confins da terra. Então, o evangelho só tem uma dificuldade, né? Que a questão do arco e da espada. Mas o evangelho também ele é lançado numa perspectiva de flecha. Ele é lançado. Quando eu falo, eu não vou lá e sacudo a cabeça da pessoa e diz, você tem que aceitar. Não, eu jogo a mensagem. E quem quiser. Aí a perspectiva nossa, né? Eu falei muito essa palavra, não vou falar mais não, que fiquei chato, né? Mas a de nossa, de aceitar ou não, ele é lançado, ele é jogado. E detalhe, no Apocalipse tudo é simbólico e representativo. Pouca coisa do que está sendo apresentado a João é real. Então, tudo que é apresentado a João é um filme a ele, é uma representação. Podemos entender então esse cavaleiro branco como evangelho, montado no cavalo branco. E nós teremos inúmeras indagações, mas é a que mais se ajusta, se assemelha a esse cavalo. Nós temos nos outros 3 só aspectos negativos, mas esse nos apresenta de coisas que sejam positivas. Então, o Evangelho é uma dessas realidades positivas. O Evangelho sendo proclamado no mundo inteiro, né, é uma dessas possibilidades que há no mundo. Antes de alguém levantar a mão para perguntar, deixa eu compartilhar um exemplo. Um irmão nosso, pastor da nossa igreja, ele é dentista. Ele vendeu tudo que ele tinha 3 ou 4 clínicas, ele era bem de vida, vendeu tudo quanto tinha, fez os cursos todos necessários e foi para o Oriente Médio pregar o Evangelho. Para um país que não aceita o Evangelho em hipótese nenhuma. Ele pessoas no consultório e vai semente pequena, cada tem nunca mais uma semente no futuro e outro lado ele está fazendo o seu trabalho. Ele foi abrir clínica naquele país, ninguém sabe onde é. A PMT deve saber, eu não sei. Aparece o seu nome só com as iniciais e Oriente Médio. Está lá, botou em risco a sua família toda, crianças, 2 menininhas, e foi. Está lá por conta própria, não recebe nada da PMT, está trabalhando naquele país, pregando o Evangelho. São formas que Deus faz o homem encontrar para levar o Evangelho. Não tem bartem. Os chineses estão matando cristãos lá. Estão matando fome, de
espada de todo jeito, estão sofrendo lá, mas eles podem continuar avançando e assim segue a multidão. Vamos ver o outro cavalo? A gente tem 10 minutos para ver o outro cavalo vermelho. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo servente. Se fosse uma ordem, tem rosto de vinho, de boi, né? Daquele berro do boi. Ó, véia! Isso não tem nada disso, isso é ilusão nossa. O segundo servente diz: venha, e surge um cavalo vermelho. O seu cavaleiro, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então, o que nós compreendemos disso aqui? Primeiro, do mesmo lugar que surgiu o cavalo branco, surge o vermelho. Deus manda-o surgir. Não estão visíveis a João. Surge de um lugar de João. Ele vê surgir um cavalo, e outro, e outro, e outro. Surgiu diante dele. E são direcionados à terra. Passam por aquele buraco, a porta do céu, e tchum, para a terra. Tudo é direcionado à terra. Então agora ele vê lá do céu, a perspectiva é mundial, universal. Ele vê vindo em direção à terra. Nós precisamos compreender, irmãos, eu deveria ter falado lá atrás, mas só me lembrei agora. Os cavalos, eles são forças humanas. Eles são forças humanas. Menos o evangelho, que é uma força divina. Os outros são forças humanas. Não é um ser mitológico, enorme. Nos desenhos animados da Caverna do Dragão, aparece o dragão vermelho. Pelo capítulo, a besta de 10 cabeças que tem aí. Tiamat é uma figura mitológica da criação. O Marcos Batista falou disso aqui pra gente outro dia. Não é isso. São forças humanas. São representações de coisas que acontecem no curso da nossa vida. Temos agora diante de nós o cavalo vermelho. E nós não podemos pensar que quando João está vendo isso, esteja no início disso. Não. É uma progressão e João está vendo o acontecimento. Ele não está vendo e não está dia, né? 31 de outubro de 2024. Isso não tem nada disso. Então é a maldade humana em desenvolvimento, em ação, vivendo, acontecendo. Aquilo que a gente achava que era tão tranquilo tal dia, daqui 10 anos não é mais tão tranquilo, daqui para frente é o inferno. É assim, é a progressão da maldade humana. João vê isso. Ele começa vendo uma coisa pequena e vai vendo aquilo crescer. Todos os comentaristas são unânimes em afirmar que esse é o cavalo da guerra. Então se trata de guerra, trata de sangue. E aí vem associado pobreza, doença e fome. Vem associado. Só que tem cavalos aí à frente que vão trazer fome, pobreza e doença. Então todos eles estão interligados de alguma forma. E esse cavalo vermelho, ele não tem autoridade. Então perceba, irmãos, que nós falamos assim, né? Como será? O cavalo chegou, irmãos, não tem autoridade de si mesmo. Olha o que diz o texto. E lhe foi dado. Ele foi dado, 2 vezes, foi dado a ele poder para tirar a paz da terra, foi dado a ele uma grande espada. Ele não tem nada de si mesmo, é dado, por quem? Por Deus. Eu sou de Deus, eu estou seguro, estou completamente seguro. Se eu morrer, eu estou nos braços dele. Se eu viver, ele está cuidando de mim. A quem pertence a vida? A quem pertence a paz? Jesus diz, João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar, então não tem paz, falsa paz. Deus é o nome da vida. 3 ações são propostas aqui no tirar a paz da terra, levar as pessoas a se matarem
e utilizar aquela espada para cumprir o propósito dele. E foi-lhe dada uma grande espada. Essa grande espada tem um objetivo, ele não foi só de enfeite, tem um objetivo. O que está implícito aqui? Ambição, guerra, poder, riqueza mundial. Agora nós vamos entrar na questão e vocês vão começar a identificar as coisas. Cristo fala disso quando apresenta o princípio das dores, lá em Mateus 24, 25, lembra? Leia lá depois os 2 capítulos. Cristo fala disso lá. As guerras acompanharão essa geração, o sangue, a dor, a fome. Nós também podemos adicionar aqui o morticínio praticado de forma abstrata, ou de forma que não está diretamente ligado, mas de forma infligida secundariamente. Vou explicar. Tudo isso é fruto da ganância de pessoas, empresas e governos. Então, a ambição humana que inflige um castigo abstrato, de forma abstrata, infligem um castigo nas pessoas, e elas sofrem isso, por causa da sua ganância. São de... Vamos dar exemplo? Produção e venda de armas, inclusive biológicas. Vocês já ouviram falar nas Farc? Força Revolucionária, não sei o que, da Colômbia. O que eles fazem? Produzem cocaína, para vender. Aí, vai produzir um instrumento de morte. Eu estou montando uma... Eu estou distribuindo drogas. Eu estou montado no cavalo vermelho. Eu estou promovendo a guerra. Quem é que financia as armas das guerras lá do grupo revolucionário Estado Islâmico? Quem? Rússia de um lado, empresas americanas do outro. Estão produzindo a guerra em prol de ganhar dinheiro, ficarem ricos. O Estado russo, vocês acham que o Estado russo dá de presente armas para eles? Eles com sequestros e o governo, o que eles faziam? Assaltavam bancos e sequestravam autoridades. Um dos mais notáveis foi o sequestro do embaixador americano, do qual participou a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Empresas e governos alimentam revoluções mundo afora. Por quê? Poder e riqueza. Ganham poder, domínio, causam fome, morte. Você lançou, um gás amarelo lá, o nome do gás, que provocou a morte de milhares de pessoas de uma vez só, rapidamente. Uma arma biológica que continua a ser produzida. Tem corrupção lá nos Estados Unidos, tem corrupção na Inglaterra, tem corrupção em todos os países do mundo. No Brasil a gente está vivendo, a gente está sentindo na carne, né? Roubando dinheiro da saúde, do auxílio emergencial, do socorro às vítimas de alguma tragédia. O que eles estão causando? Morte, doença, fome. Certa vez, tem 5 anos isso, uma repórter fez uma matéria no noroeste do Maranhão. Chegou em casas que não tinham nada para comer, crianças morrendo de desnutrição e fome, pessoas que não tinham nada e nem como produzir nada naquela terra, areia pura. E vocês não recebem o Bolsa Família? A gente está esperando o cartão chegar. Mas o que aconteceu com esse cartão não chegar? Não sei, o fulano aqui... Tem quanto tempo vocês estão esperando? Tem
4 anos que a gente está esperando o cartão chegar. Foram descobrir, o vereador tinha mais de 100 cartões, recebia e embolsava. Corrupção causa morte, doença, sangue e um monte de coisa. E isso está acontecendo desde que o mundo é mundo, mas muito mais evidenciado assim que passa o tempo. Isso não vai diminuir. Se engana, vai diminuir? Não vai, só vai aumentar. Dinheiro Covid-19 sendo desviado para o bolso de pessoas e até crentes no Senhor Jesus lá dentro. Então, irmãos, o cavalo vermelho, ele representa a morte, a guerra, que acontece desde sempre, de forma direta, infligida pela espada mesmo, pelos tiros, também de forma indireta, onde eu causo a morte por ter roubado aquilo que deveria ser usado como promotor de vida. Eu dispenso aqui R$1 milhão para auxiliar os pobres da comunidade de Chaves. Mas dinheiro não chega lá. Os pobres da comunidade de Chaves continuam mais pobres e morrem de fome, de doença. Eu estou assassinando porque embolsei aquilo que era para ser utilizado em benefício de outros. Isso acontece em todos os países e no mundo inteiro. Não há nenhum tipo de diferença em lugar nenhum. É quase inevitável o derramamento de sangue no mundo. Há mais de 250 anos que não tem nenhum dia no mundo sem guerra, sem o disparo, sem uma batalha. É muito triste a situação. E o que é pior? Quando Cristo, lá no capítulo 10 de Mateus, disse que o Evangelho não veio trazer paz, mas veio trazer guerra, a luta entre o pai e seu filho, a mãe e sua nora, quando ele fala isso lá, o Evangelho, o cavalo branco, ele está caminhando pelo mundo, mas enquanto ele vai, ele também traz o seu rastro de dor, de sangue. É claro que aqueles que vão recebem a vida, mas no seu rastro tem também angústia, guerra, luta, sangue e todo tipo de conflito. Cristo é que disse que estava trazendo conflito. E quando o outro é apresentado, ele traz o resultado do primeiro, então eles são interligados e traz também a sua própria ação. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, anticristo, de forma direta e indireta, diversas formas de mal. Quando isso acontece, o que acontece com a paz? Desaparece. Quando diz aqui que ele veio tirar a paz da terra, o que significa? Quando a ambição humana é colocada, aplicada, não tem paz, só tem luta, só tem guerra, guerra civil, guerra familiar, guerra de ideias. Esse se torna o meu inimigo e aí não há paz. A gente vê isso lá no âmbito mundial, no âmbito de país e no âmbito local. Vemos isso dentro da igreja. O perdão na igreja. O que aconteceu com você que tinha alguma coisa para perdoar? Aqui, o cavalo vermelho traz essa questão. Guerra não é só tiro, espada e morta. Guerra é a luta que existe para tirar a paz das pessoas. A paz que deveria ser o condutor da vida. Um desejo exacerbado de estar com o irmão. E o que nós vemos? Um desejo grande de estar longe do irmão. Uma ideia brasileira, ela não se une por nada.
Se tem alguém lutando aqui contra o diabo, espada afiada contra o diabo, está lutando, a guerra está árdua, chega um, irmão, deixa eu te ajudar, você é de onde? Eu sou da igreja batista. Não, aí nós deixamos de lutar o diabo começa a atacar a gente, mas sem defesa a gente começa a lutar com o irmão. Não há paz. Há muitos séculos não há paz entre os cristãos, e não vai haver paz, não vai ter mudança para melhor. Irmãos, essas duas visões aqui dos dois cavalos são iniciais. A gente vai chegar no cavalo preto domingo que vem, se Deus permitir. A gente vai falar do preto e do verde, verde e amarelo. O cavalo verde e amarelo aqui, o cavalo amarelo que diz aí, é um cavalo que tem cores de morte. Sabe aquela pessoa que está vomitando? Ela parece que está verde, é aquela cor, a cor daquele que está em estado de putrefação, aquela cor sem cor, esverdeado, amarelado, já partindo para a cor mais preta. É isso aí. Deus nos abençoe. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, me falem depois, porque nosso tempo terminou. Me procure para a gente conversar.